Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Programa ABC do Espiritismo, mais uma vez, entra na sua casa. Nós te agradecemos de todo o nosso coração, pelo seu carinho, pela alegria com que você nos recepciona toda semana, sempre com um programa novo, para falarmos de temas tão variados, mas ao mesmo tempo tão palpitantes, que é sobre a nossa doutrina cristã, a nossa doutrina espírita. Mas, antes disso, tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em podermos juntos, uma vez mais, estudarmos um tema espírita neste programa que nós estamos ganhando tantos abraços, tantas mensagens, através do programa ABC do Espiritismo. Um beijo a todos. Eu queria aproveitar esse programa também para mandar um beijo carinhoso ao nosso querido Jeter, porque depois que nós começamos o programa na Rádio Boa Nova, temos recebido muitas mensagens, muitas frases de otimismo, de carinho. O nosso abraço também a esse conglomerado das casas André Luiz, que realmente tem feito um trabalho de divulgação invejável, no bom sentido falando, diante do movimento espírita, né, André Luiz? Com certeza, e também mandar um abraço ao nosso querido André Marosso, sempre atencioso, sempre nos dando dicas valiosas, abrindo este espaço maravilhoso. Ao André, o nosso abraço e o nosso sentimento de gratidão. Depois dessas palavras de agradecimento aos nossos amigos da TV Mundo Maior e também da Rádio Boa Nova, qual é o tema que nos foi reservado para o programa de hoje, André? Hoje ainda nós estamos naquela sequência de estudarmos temas à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós veremos sobre o dever. O dever, porque esse tema, antes que o André possa ler um pedaço para nós, havia necessidade de colocar no Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque é interessante, nós sabemos dos deveres do próximo, mas procuramos não saber quais são os nossos deveres. O mundo se faz de dois aspectos, dever e obrigações. Todos nós temos deveres e temos obrigações. É interessante que nós vamos ver como realmente devemos nos comportar diante dessa máxima que Jesus coloca para todos nós e que o Espiritismo vem nos trazer como capítulo central a importância de nossa transformação, cumprindo o nosso papel de cristão através dos deveres no campo do bem. Hoje nós vamos ver do capítulo 17º, Sede Perfeitos. O dever, mensagem ditada pelo espírito de Lázaro, em Paris, 1863. O dever é a obrigação moral, primeiro, para consigo mesmo, depois para com os outros. O dever é a lei da vida, encontramo-lo nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. Quero falar aqui somente do dever moral, e não do que se refere às profissões. É interessante, André, porque quando nós começamos a estudar profundamente o Evangelho, nós vamos perceber que os Espíritos trazem várias mensagens. Por exemplo, Lázaro trouxe uma das mensagens mais lindas, ao meu modo de ver, logicamente olhando pelos meus olhos, que é a lei do amor. E o próprio Lázaro traz para todos nós a questão do dever. Eu não poderia deixar de contar uma pequenina história, que é uma história que de vez em quando nós relembramos, porque eu acho importante, que aconteceu exatamente com Lázaro. E essa mensagem se faz no capítulo do dever. Nós relembramos que Lázaro tinha duas irmãs. Lázaro tinha Maria e Marta. Logicamente, Jesus gostava muito de Lázaro, a ponto de nós encontrarmos aquela passagem que quando Jesus soube que Lázaro havia desencarnado, retornou às pressas e conta que Jesus chorou. Jesus tinha em Lázaro um dos maiores amigos, um dos maiores companheiros. E toda vez que Jesus ia à casa de Lázaro, Lázaro ficava embebecendo daqueles conhecimentos que Jesus ministrava para a família. Maria sentava sempre ao lado. Maria ficava ali com os ouvidos sempre escutando, estudando,
procurando saber a boa nova, a mensagem que Jesus transmitia para Lázaro. E havia um certo problema, porque quando Jesus vinha com os seus discípulos, Marta ficava, logicamente, com a parte mais complicada da casa. Marta tinha que limpar a casa, tinha que fazer comida. Maria não o ajudava, porque Maria ficava ali, embebecendo os conhecimentos de Jesus. Marta, certa feita, se revoltou. Se aproximou do mestre e disse: Senhor, você tem que pedir a Maria para me ajudar um pouco mais. Eu estou sobrecarregada. Quando vêm as pessoas em casa, sobra tudo para mim. E Jesus olhou para Marta e, num sinal de carinho e de amor, diz: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Olha que mensagem linda, porque Maria escolheu o quê? O dever de aprender aquelas lições para burilar o seu coração. E Marta era muito apegada à casa, às coisas da matéria, às coisas terrenas. Então Jesus fez essa colocação, André, que é muito bonita, não é mesmo? Com certeza. É uma passagem que também é narrado com muitos detalhes não, porque os evangelistas são bem sucintos, mas que nós encontramos na Bíblia Sagrada e nós estudamos à luz do Espiritismo. Hoje, o nosso tema, por este Espírito abençoado, nós já vimos alguns programas atrás uma mensagem, um estudo baseado no Lázaro, a lei de amor. E hoje nós estamos vendo o dever. Mas aqui ele deixa bem claro, no primeiro parágrafo, que ele não veio com compromisso nesta mensagem de falar dos deveres envolvendo a profissão, e sim os deveres morais que todos temos. E nós vamos ler mais um parágrafo para que nós possamos compreender que deveres são esses. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse do coração. Suas vitórias não têm testemunhas, e suas derrotas não sofrem repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, o adverte e sustenta. Mas ele se mostra frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas como precisar esse dever? Onde ele começa? Onde acaba? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e termina no limite que não desejareis ver transposto em relação a vós mesmos. Sofisma da paixão. Aqui nós poderíamos escorrer uma mensagem magnífica, porque o sofisma das paixões é exatamente ainda a condição que nós temos interior. É o homem velho ainda dentro das características do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da intolerância, que ainda gera dentro de nós os ciúmes, as vicissitudes, as maledicências. Tudo isso ainda é fruto das paixões. Tudo isso ainda é inerente ao homem velho, pela qual nós ainda não aprendemos a burilar na condição de encontrar o homem novo. O homem novo é, sem sombra de dúvida, o homem de uma nova retórica. É o homem que vem desfraldar essa condição antiga para fazer-se implantar uma nova condição. Aquela condição do homem bom, que significa amar ao próximo como a si mesmo, o exercício da caridade na sua plenitude maior, a condição inerente a podermos trabalhar incansavelmente para a implantação da humildade, da simplicidade, mas não na sociedade, dentro de nós, porque eu só consigo auxiliar
a sociedade a partir do momento que eu começar a dar os meus testemunhos, André Luiz. Por isso que ele diz que na ordem dos sentimentos o dever é muito difícil, porque nós fomos habituados, acostumados ao longo de encarnações sucessivas a cobrarmos muito do nosso semelhante, seja um familiar, seja um companheiro, seja alguém que estivesse no nosso lado. E hoje nós somos convidados, em primeiro lugar, a cobrar de nós mesmos. E quando nós cobramos de nós mesmos, nós passamos a ver a dificuldade que é, porque aos nossos olhos, a vida do próximo é sempre mais fácil do que a nossa. E quando nós encaramos que todas as vidas têm as suas dificuldades naturais, as suas lutas, os seus problemas, não há vida perfeita, nós estudamos a vida dos missionários, queremos uma vida de mais perseguição e dificuldade do que Chico Xavier, do que Gandhi, Madre Teresa, Francisco de Assis na sua época, Vicente de Paulo na sua época, e tantos homens e tantas mulheres que passaram pela terra. Então nós passamos a ver que o dever, em primeiro lugar, é de nós para nós mesmos. Depois, se estendendo para o próximo. Primeiro eu tenho que fazer a minha parte, primeiro eu tenho que realizar o compromisso que eu estou vinculado. Cada um segundo as suas obras. Cada um vai prestar conta do que faz, do que fez, do que fala, do que pensa. Agora, eu tenho que ser muito rigoroso para comigo, eu tenho que ser muito vigilante para não cair naturalmente nas dificuldades naturais do dia a dia. Dever. Será que nós estamos cumprindo o nosso dever para conosco mesmo? Nos amando, nos respeitando, o nosso corpo, o nosso espírito. Será que eu cumpro o dever para com os meus familiares? Para com o próximo mais próximo que Deus colocou em nosso caminho, que são os nossos familiares? Será que eu estou cumprindo o dever no meu trabalho, para com o meu patrão, para com aqueles que lutam muitas vezes para pagar o meu salário? Será que eu estou cumprindo com o meu dever na condição de liderar grupos de pessoas que trabalham para mim no sentido de um respeito mútuo? Será que eu cumpro o dever na sociedade em que eu vivo, respeitando o meu próximo e aqueles que convivem comigo? Será que eu respeito a natureza, o dever para com a natureza de proteger os animais, de cuidar dos vegetais, de cuidar de tudo isso? É esse dever que o Evangelho vem trazer para todos nós. E nós aproveitamos o encerramento do primeiro bloco para relembrar. Ajude-nos a fazer do programa ABC do Espiritismo um programa dinâmico, interativo, mas para tudo isso precisamos da sua participação, da sua ajuda. Entre em contato conosco através do Facebook. Curta a minha página, procure por André Luiz Querini Vilar e mande a sua solicitação de amizade, procurando pelo nosso querido Sérgio Vilar. Sai daí não, já retornaremos com o programa ABC do Espiritismo, esse programa que tem como missão levar uma mensagem de amor, de paz e de alegria aos amigos e irmãos que ouvem. Já retornaremos com o segundo bloco pela nossa querida TV Mundo Maior, ligada às casas André Luiz. A TV Mundo Maior também precisa de sua ajuda. Entre tvmundomaior.com.br e veja como você pode nos ajudar. Já retornaremos. Estamos apresentando ABC do Espiritismo. Você conhece a loja virtual da TV Web acaminhodaluz.com.br, especializada em DVDs e CDs espíritas? Acesse www.lojaacaminhodaluz.com.br e tenha a chance de conhecer e adquirir diversos títulos de palestras dos mais variados oradores espíritas. Adquirindo nossos produtos, você estará ajudando a Web TV acaminhodaluz.com.br a continuar com a missão de divulgar o Espiritismo.
e crendo na misericórdia Voltamos a apresentar ABC do Espiritismo. Meus amigos, que bacana, que legal. TV Mundo Maior, com o programa ABC do Espiritismo. Hoje o assunto é palpitante, tenha certeza que você está gostando, porque é uma mensagem de Lázaro, inserida no Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre o nosso compromisso, sobre os deveres que todos nós devemos ter. Vamos ler mais um pedacinho dessa mensagem, André Luiz, para podermos então falar um pouquinho mais, para podermos embebecer dessas águas cristalinas que o Evangelho propõe para todos nós. Vamos sim. Deus criou todos os homens iguais, para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos. Sofrem todos pelos mesmos motivos, a fim de que cada um pese judiciosamente o mal que pode fazer. Não existe o mesmo critério para o bem, que é infinitamente mais variado nas suas expressões. A igualdade em relação à dor é uma sublime previsão de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, desculpando-se com a ignorância dos seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma intrepidez da alma, que enfrenta as angústias da luta. É austero e dócil, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, mas permanecendo inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais que a si mesmo. É a um só tempo juiz e escravo na sua própria causa. Nós vamos ouvir falar da dor, do sofrimento. E é nesse momento que nós esquecemos realmente os nossos compromissos, os nossos deveres. Porque a grande maioria de nós, quando a dor bate a porta de nossa casa, nós entramos naquele processo que se chama de revolta. Vamos relembrar o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos faz, como título central, o Cristo Consolador. E ele diz que 4 são, em linhas gerais, os tipos de sofrimento que o homem tem na terra, que ele passa por uma dor. O primeiro é a miséria, o segundo é as decepções, o terceiro é a questão da saúde, das doenças, e o quarto, a perda de entes queridos. Quando nós passamos por aquela colheita que nós havíamos falado no primeiro bloco, o plantio é livre, a colheita tornar-se-á obrigatória, é quando nós começamos a reparar que nós precisamos dar testemunho. E para dar testemunho, nós temos que conhecer as leis naturais que nos cercam, como, por exemplo, por que Deus permite que eu sofra? Por que Deus dá ao homem a condição da dor? E aí nós vamos no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 7º do capítulo A Paciência.
Ele inicia com uma frase dizendo: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Veja, André, que fato interessante. Querido amigo telespectador, a dor é uma bênção que Deus envia ao seu eleito, porque a dor faz com que nós possamos burilar as nossas dificuldades, o nosso coração. Não é assim, André? Sim, é uma temática que nós aprendemos com as obras de Allan Kardec e ampliada por Chico Xavier. Se nós pegarmos esta página, tirarmos que ela está vinculada em O Evangelho segundo o Espiritismo e dermos para um religioso ou mesmo um companheiro que não tem religião alguma, nós vamos ver que é uma mensagem que nos convida a repensar em temas pertinentes à vida. O dever não deva ser encarado apenas por nós, os espíritas. Só de estarmos aqui na Terra encarnados, nós temos um dever a desempenhar, nós temos um papel a cumprir. Nenhum de nós aqui está sem qualquer compromisso, alheio a todas as dificuldades que passamos em família, em sociedade, em religião. Não, todos nós temos compromissos. Compromissos que nos dão a oportunidade de compreendermos o papel que hoje somos convidados a desempenhar. E o dever, quando nós compreendemos, quando nós aceitamos e quando nós procuramos desempenhar o papel que está em nossas mãos, tudo se torna mais fácil, porque até então nós levávamos a vida sem grandes compromissos, pensando sempre no dia de hoje. Vamos aproveitar esta encarnação ao máximo, porque só temos uma. Se eu não aproveitar, vou morrer, vai acabar tudo. E hoje nós sabemos que não é por aí. Esta é uma vida dentre muitas que já tivemos. Muitas encarnações, já tivemos muitos corpos, ora nascendo como homens, ora nascendo como mulheres, ora vindo numa condição abastada financeira, ora vindo numa condição miserável, ora tendo um corpo são, ora tendo um corpo comprometido. Então hoje nós temos uma oportunidade magnânima, porque Jesus nos afirma: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É interessante, André, que quando nós lemos o Evangelho, e até mesmo quando nós nos aprofundamos nos temas doutrinários que a doutrina espírita nos traz, dá até entender que nós somos um pouco masoquista, né? Masoquista é aquele que gosta de sofrer, ou seja, aquele que gosta de, através da dor, ele sentir prazer. Na verdade, não é isso. A doutrina espírita não faz apologia à dor. A doutrina espírita nos faz a apologia à felicidade, à vida. Nos convida a sermos melhores. O que a doutrina espírita vem de uma maneira grandiosa explicar para todos nós as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo é exatamente para nos dar uma visão diferenciada de que quando a dor bater a porta de nossa casa, que vai bater, não podemos ter dúvida disso. Por quê? Porque o mundo que nós vivemos é um mundo de provas e expiações, é um mundo de colheitas. A questão é, quando a colheita for feita e vier os momentos para nós darmos o testemunho, como é que nós vamos nos comportar? Essa é o que nós devemos mensurar. O viés da vida nos dá exatamente essa questão. Como é que eu vou me comportar? Eu tenho dois caminhos, como tudo na vida. Eu tenho o caminho da aceitação, da resignação, entendendo que eu tenho um dever para passar por aquele momento com sobriedade. Por quê? Porque aquele momento vai me levar, sem sombra de dúvida, a um estágio evolutivo. Porque eu sei porque estou passando pela dor. Como a grande maioria de nós entramos naquele momento de revolta. Achamos que Deus nos abandonou, nos revoltamos contra Deus, nos revoltamos contra Jesus, nos revoltamos contra um ente querido, nos revoltamos contra a sociedade, achando que todos são culpados por algo que o Espiritismo traz para mim hoje, dizendo que eu mesmo que provoquei tudo aquilo e eu mesmo que vou ter que corrigir aqueles estragos de antanho, aqueles estragos de ontem. Olha que interessante, André. E continua o espírito de Lázaro para efetuarmos o desfecho final do programa de hoje.
O dever é o mais belo guardião da razão. Ele nasce dela, como o filho nasce da mãe. O homem deve amar o dever, não porque ele o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque ele transmite à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Eu vou resumir, André, com uma única frase, para que você possa fazer um comentário um pouco maior sobre essa temática. Eu vou dizer que ele quer claramente nos informar que o dever é um compromisso do homem sério, que o dever é o compromisso de uma pessoa que quer encontrar o caminho do bem, o caminho da serenidade, o caminho da evolução. Por isso que quando nós estudamos a vida do Chico, esses assuntos se tornam fáceis de serem comentados. O Chico encarava a sua missão como um dever, fazia com amor, não por obrigação. Quem encara o dever por obrigação já não entendeu nada do que é o dever. Quem faz amando o que faz, compreendeu o que é o dever. O dever não é uma imposição, o dever é uma oportunidade. Agora, todos nós temos livre-arbítrio, podemos pensar do jeito que queremos, podemos agir do jeito que queremos. Agora, o meu certo pode não ser o mesmo certo para a espiritualidade amiga e para as leis divinas. Eu posso fazer quando estou encarnado o que eu quero. Nós estamos vendo agora, eu e o nosso querido Sérgio, estamos gravando o programa Os Mensageiros, de André Luiz. E lá nós estamos vendo, nós viemos com compromissos assumidos no mundo espiritual, naquele momento do sofrimento e da dificuldade. Só que quando nós caímos aqui, pelo véu do esquecimento, eu posso negar tudo o que eu pedi e tudo que foi concedido a mim passar aqui. Eu posso negar, mas naturalmente tudo gera os seus frutos naturais. Por isso que o dever bem compreendido, nós passamos a amá-lo, nós passamos a cumprir, não com aquele sentimento de obrigatoriedade, e sim com aquele sentimento prazeroso, agradecendo a Deus pela oportunidade que foi confiado em nossas mãos. É interessante, André, tem uma palavra que nós ouvimos muito hoje chamado marginal, né? Marginal deriva da palavra à margem, ou seja, andar à margem, andar incorretamente. O dever é exatamente o sistema de nossa consciência. Seremos convidados a prestar conta de nossos atos. E realmente vai ser relacionado àquilo que nós tínhamos como dever e que nós não cumprimos. Aquilo que nós tínhamos que realizar em forma de reforma íntima e não o fizemos. É nesse sentido que nós vamos ser responsabilizados, porque todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Você que está nos ouvindo sabe que quando nós fazemos algo errado, e eu digo que quando nós entramos no movimento espírita, começamos a estudar essa belíssima obra, quando nós fazemos alguma coisa errada, parece que o martelinho está acima da nossa cabeça. E ele é acionado. E a gente fica com aquilo na nossa mente, né? Eu errei. Eu cometi uma falha para com o meu próximo. E aquilo começa a nos atormentar. Ontem nós achávamos que isso era certo. Hoje já nos atormenta. Queridos amigos, queridos telespectadores, não se esqueça, todos os domingos às 18 horas, através da minha fanpage, direto da casa de meu pai, nós realizamos o Evangelho no Lar. Basta você curtir a minha página, procure por André Luiz Querini Vilar e vai aparecer na minha linha do tempo. Você não precisa baixar aplicativo nenhum, você pode acompanhar do seu celular, como você pode acompanhar do seu computador. Lá você poderá mandar a sua mensagem, lá você poderá curtir e compartilhar. É o Evangelho no Lar na minha casa, que eu já faço há mais de 30 anos, todo domingo, às 18 horas, você é o meu convidado. Queridos amigos da TV Mundo Maior, o programa ABC do Espiritismo vai se despedindo. Até a semana que vem, que Jesus nos abençoe. Um beijo no coração de todos. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.